Tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo que diz o seguinte: o presidente Lula entrou de vez na campanha, não na campanha, mas nas articulações antes da campanha. E enquanto o Nicolas Ferreira, à direita, está fazendo acenos ao norte e nordeste, a grande preocupação do Lula é o contrário, é com o sudeste. Está priorizando a formação de palanques no Sudeste, para que ele não perca votos que ele teve na eleição de 2022 e ainda consiga formar palanques fortes para eleger governadores e principalmente para eleger senadores. E mais um ponto que bate muito com o que você falou, Fábio, é a falta de nomes novos nesse contexto. Por exemplo, Lula está tentando convencer o ministro Fernando Haddad a sair candidato a governador em São Paulo. O Lula está tentando até sensibilizar o vice Geraldo Alckmin a se lançar senador em São Paulo também. Pode tentar a Simone Tebet transferindo o domicílio eleitoral para São Paulo também, é uma outra possibilidade. E também cogita o nome da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. No caso delas duas, seria para o Senado em São Paulo também. Em Minas Gerais, ele ainda não desistiu de lançar o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD, para disputar o governo de Minas Gerais. E vai ainda fazer tentativas, tentar a ajuda também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para convencer o Rodrigo Pacheco. No Rio de Janeiro, já tem uma aliança com o Eduardo Paes para o governo do Rio de Janeiro. E fora da região sudeste, ele está muito de olho na Bahia e está muito de olho no Ceará, que é onde o PT governa, né? Ele não quer perder esses governos de Bahia e de Ceará. E aí, na Bahia, o Rui Costa é um nome possível que tá tentando chegar, só que o senador Jacques Wagner apoia o Jerônimo, atual governador, né? No Ceará, o Camilo Santana, que já foi governador do Ceará, inclusive, também está entrando ali no circuito para tentar ajudar na eleição cearense, que agora tem o nome do Ciro Gomes, que entrou aí no circuito pelo PSDB e se tornou o líder das pesquisas lá no Ceará. Então, a gente vê a esquerda preocupada principalmente com Sudeste e com os locais onde teve boas votações, onde governa no Nordeste, mas nenhum nome novo, né? Lá para o Paraná, o Lula pediu para Gleisi Hoffmann se candidatar ao Senado. A gente não vê nome novo, Fábio. Basicamente, houve uma dificuldade de renovação na esquerda. Se a gente ouvir os próprios atores, tentar explicar, ouvindo os próprios atores da esquerda, em especial do PT, eles têm uma explicação que para o grande público não é a mais simpática, que é uma explicação de que basicamente a imagem da esquerda e sobretudo dos partidos institucionalizados à esquerda foi muito prejudicada pela Lava Jato e que isso afastou uma geração de jovens do PT. Agora, tem um contrafactual, e isso é um problema, pelo menos para o PT. Nesse mesmo momento do tempo, a gente nota um crescimento de figuras dentro do PSOL, sobretudo figuras mais jovens, né? Só que, como o PSOL é um partido que disputa o eleitorado à esquerda com o PT, que é um partido mais tradicional e que já tem uma plataforma mais conhecida, isso cria um racha. Então, de fato, é um grande desafio que os atores políticos do PT e do governo vão ter de conseguir enfrentar uma direita que está mobilizada desde 2018, e que já desde a derrota em 2022 pensa em como reconstituir o poder e enxergou na Câmara Alta uma possibilidade de ocupar um poder significativo e que enfrentaria não só o executivo, mas teria capacidade de enfrentar de forma mais contundente o STF.
dada a prerrogativa dos senadores de encaminharem pedidos de investigação para ministros do Supremo, né? Mas, de fato, o PT lida nesse momento do tempo com essa dificuldade. Vai ter que apostar em figuras clássicas, com a qualidade bastante avançadas, algumas delas tendo na sua biografia um resquício de Lava Jato que pode afastar um pouco do eleitorado. E o caso de São Paulo é interessante. Os nomes que você citou, o único nome tipicamente do PT não se enquadra nessa figura de sexagenário ou septagenário, mas é uma figura clássica que foi o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Todos os demais nomes são nomes que parecem ser mais atrativos ao centro, né? Talvez com exceção da Marina Silva, que é uma figura histórica dentro do PT, e depois com divergências, no final do segundo governo Lula, sai do partido e migra a sua própria legenda. Mas esse desafio geracional pega o PT, mas para a gente sair da explicação petista de certa forma, responsabiliza a Lava Jato, parece que é um momento que a gente olha, se a gente olha internacionalmente, há esse sentimento de renovação, que sempre foi característico, de mudança, que sempre foi característico da esquerda mais clássica, ele foi capturado por uma direita antissistêmica, que se apresenta de uma maneira muito competitiva em diferentes locais do globo, e de uma maneira muito capaz de atrair a atenção dos eleitores mais jovens. Então, de fato, o governo e o PT vão ter um desafio muito grande de conseguir consolidar uma base de apoio renovada para essas eleições de 26.